Olá pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento de Pentaho Respawn. Essa é a aula de número 3 e dessa vez a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre alguns componentes de entrada, tanto da parte dos jobs quanto da parte das transforms. A gente vai estar carregando algumas variáveis, vai estar declarando algumas variáveis e vai estar mostrando isso em log. É uma coisa ridiculamente simples, mas é só para a gente começar a entender como é que o Pentaho em si trabalha, certo? Bom, vamos lá. Como eu havia falado no último vídeo, quando a gente entra no Pentaho, essa aqui é a nossa tela inicial. Na parte das views a gente tem o escopo geral do nosso projeto, onde ficam todos os nossos transforms criados, as nossas jobs, as nossas connections também. Aqui não está aparecendo porque a gente não startou nada. E aqui no design a gente tem os nossos componentes ou todos os itens que a gente pode estar utilizando para construir nosso fluxo do processo, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui basicamente é dar start a um projeto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em File, Novo, Job. Antes da gente começar a colocar uns componentes aqui, vamos primeiro salvar o nosso projeto, né? Projeto Pentaho 2. Start. Eu tenho sempre hábito para colocar o primeiro como start, que é mais intuitivo, né? Certo. Logo que a gente criou nosso job, note que aqui no design já apareceram algumas pastinhas. Dentro de cada pastinha dessa aqui, existe uma série de componentes que a gente pode estar utilizando para construir o nosso fluxo de processo. Para a gente começar o nosso projeto, a gente vai ter que dar início, né? Vai ter que sair de algum lugar. No job, necessariamente, vai ter que ter um item chamado Start aqui, para ele... É como se fosse um gatilho para iniciar um processo, e a partir dele que você começa a distribuir o processo em outros componentes. Então a gente vai arrastar, basicamente, arrastar o componente aqui onde a gente quer, e se a gente clicar aqui, ele não vai fazer absolutamente nada, só vai mostrar o log ali, e basicamente isso. Para finalizar, a gente tem o success, então a gente só vai estar ligando um no outro nesse primeiro momento. Para ligar um no outro de uma forma mais simples, ou você vem com o cursor do mouse em cima do componente, espera um pouquinho, vai aparecer alguns itens. Saída, você sempre clica nesse carinha aqui. Mas também tem um atalho muito legal que é o Shift. Se você clicar no Shift, clicar em cima do componente, você consegue linkar os dois também de uma forma mais simples. É um atalho muito interessante. Bom, aqui a gente já tem o nosso start, o nosso success. Esse aqui não está fazendo nada, obviamente. Então o que a gente vai fazer? Vai chamar um componente aqui, que é o declare variáveis, ou set variables. Esse carinha aqui mesmo. Só para a gente definir alguns valores. Se a gente ligar, antes de a gente começar a ligar os componentes, é importante entender o seguinte. Os componentes, ele tem, essa ligação dos componentes, elas têm três considerações que são importantes a gente comentar aqui. A primeira delas, quando você liga uma no outro, você pode dizer o seguinte: se esse cara aqui der erro, eu quero que continue mesmo assim. Para isso, a gente utiliza o cadeadinho, esse símbolozinho aqui. Então, mesmo esse carinha dando pau, ele vai continuar o fluxo aqui. Caso a gente queira que esse cara aqui, que o fluxo continue com esse cara aqui dando certo, então a gente tem o checkzinho aqui. Se a gente querer que o fluxo continue com esse componente aqui dando um resultado falso, a gente deixa no xzinho. São esses três possíveis valores aqui para vincular e para linkar os componentes. Muito bem, sabendo disso, agora a gente pode deixar com sucesso aqui, né, para ele impedir que o processo continuar com o componente set variable usando erro. Isso aqui dificilmente dá problema. Então aqui a gente vai setar uma variável. Vamos dar o nome de descrição. Só descrição. E o nosso valor vai ser como teste, treinamento. Então, bom.
No nosso desse componente específico aqui a gente tem tanto no job quanto no transform, só que eles mudam as configurações aqui. Mas para a questão de variáveis, em todas elas a gente vai ter o variable scope type. O que esse cara diz? Aonde a gente vai poder utilizar a nossa variável basicamente. A gente tem somente no job corrente, né? No caso no job atual, somente no job pai, ou seja, se esse job estiver dentro de outro job, o job pai, no caso, obviamente, vai poder utilizar, e a gente tem válido no job root, no caso, que é o principal, né? Então a gente tem um nível e o job onde dá início ao nosso projeto. Ou a gente tem em toda a JVM aqui, no caso, que é muito recomendado também. Então, enquanto o nosso projeto estiver executando aqui, essa variável poderá ser coletada de qualquer lugar. Então, nesse momento, vamos deixar esse valid de Java Virtual Machine, né, na JVM. Beleza, a gente já tem vou colocar o nome aqui, declara variáveis. A gente já tem uma variável sendo declarada aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma transform. Para isso, basta vir aqui em File, Novo, Transformação. Vamos salvar, né? Eu costumo sempre criar uma pasta chamada Transforms. Isso aqui vai muito de boa prática, né? Aproveitar, vamos criar aqui outra chamada Jobs. É muito de boa prática, né? Eu sempre gosto de organizar assim, o Start, onde Jobs e os Transforms. Vamos abrir e vamos colocar aqui, mostra, processa, descrição, como exemplo. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente basicamente vai capturar a nossa variável do ar, assim por dizer. As transforms, elas têm uma peculiaridade bem específica, que é a seguinte, bem específica não, bem usual, que é a seguinte, a gente, para começar o processo, a gente precisa ter entradas de dados, entradas de informação, precisa ter uma source, uma fonte. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um componente aqui, chamado generate house. Regenerate Routes, o que ele vai fazer? Ele vai basicamente gerar um certo número de linhas que a gente determinar. Só quero que ele gere uma só para dar o start mesmo. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Como a gente colocou o limite 1 aqui, então ele só vai gerar uma linha e o nosso fluxo será de somente uma vez. A gente vai pegar um outro componente aqui chamado getVariables. Get variables ele serve, obviamente, para capturar variáveis. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no declarar variáveis, vai pegar a nossa descrição e, para a gente capturar aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar um nome para ela, né? Descrição. Para a gente selecionar variáveis, vai ser o símbolo do dólar, chave maior e abre, fecha as chaves, no caso. E pronto, a gente consegue capturar a nossa variável. A gente precisa também definir um tipo, né? Ou a gente poderia vir aqui simplesmente dar um Ctrl espaço, ele vai listar todas as variáveis que a gente tem disponível. Beleza? A gente vai linkar, obviamente, né? Nos casos das transforms, a gente só tem uma setinha única, a gente não tem, digamos, várias setas, salvo as exceções de alguns componentes que são condicionais, etc e tal, que daí existem. Mas para a maioria dos componentes não existe, então basicamente é um fluxo lógico. A gente vai fazer o que? A gente vai estar chamando um outro componente que é o write2log. Esse write2log ele basicamente faz o que? Só imprime um número de variáveis que a gente quiser. A gente pode dizer aqui, debugando. Se a gente der play aqui, note que ele não vai ter valor nenhum. Por quê? Porque a gente não startou o nosso projeto aqui e esse cara aqui não está vinculado a essa transform não está vinculada a esse job, ou seja, ela não está enxergando esse job, então não tem como a gente capturar um valor. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar esse cara aqui, a gente vai vir aqui em Design, na pastinha General, e vai buscar a Transformation. E vai linkar aqui todos como sendo um sucesso. Debug. Vamos colocar o nome. E o que a gente vai fazer, basicamente, a gente vai chamar a nossa transform que a gente acabou de criar. Vamos dar um OK.
Beleza, a gente já tem um job criado e uma transform sendo executada dentro de um job. A gente já tem um fluxo de processo aqui para ser executado. Se a gente der um F9 aqui, que é um atalho para a gente executar o nosso processo, vamos usar o run, ele teria que mostrar a nossa variável ali. Isso aqui está acontecendo tudo em tempo de execução e tudo em memória. Então, geralmente programadores que pegam esse tipo de ferramenta, eles têm uma visão diferente porque é nível mais é um nível mais alto, entende? Aqui a gente está trabalhando com um nível mais baixo, a gente está trabalhando com a memória do próprio computador, então por isso que é um pouquinho delicado. Mas basicamente a gente setou uma variável, a gente lançou essa variável em memória, e a gente capturou essa variável em memória e mandou mostrar em logs. Claro que isso aqui é um exemplo bem esdrúxulo, só para a gente começar a entender como é que funciona o Pental. Mas, em resumo, todos os fluxos que a gente vai colocar vão se resumir ou vão estar baseados nessa ideia. A gente tem um start, um success, dentro do nosso job principal, a gente consegue chamar várias transforms, que são as nossas transformações em si, né? E dentro das transformações também a gente vai fazer os carregamentos. Então, basicamente, tudo gira em torno desse conceito aqui. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Nas próximas aulas a gente vai estar configurando algumas conexões com algumas fontes de dados, mais em específico com o banco de dados Postgres, e a gente vai estar carregando todos esses valores em variáveis e vai estar exportando para algum lugar. A gente vai estar começando a fazer umas tratativas. Espero que tenham gostado. Dúvidas ou sugestões, por favor, deixem nos comentários aqui embaixo. Se inscreva no canal, é uma forma de vocês dizer que o conteúdo que eu estou criando, né, que eu estou produzindo está sendo legal e que vocês estão achando, e também mantém vocês atualizados sempre quando eu postar uma coisa nova, e é muito importante para o crescimento aqui do canal. Era isso, e um grande abraço a todos.